Olá, este é um tutorial passo a passo para todas as pessoas interessadas em montar e programar a sua própria estação de baixo custo de monitorização da qualidade do ar. Esta estação foi projetada pela startup educacional InnovLabs de Portugal. Com a construção desta estação, podemos analisar vários tipos de constituintes do ar, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e as partículas PM2.5 e PM10. Estes são os materiais necessários para construir a estação de monitorização árvore de carbono. Veja o link na descrição deste vídeo para a lista completa dos materiais e sugestões sobre como os adquirir. Agora, vamos começar a montar a estação de qualidade do ar. Para a estrutura da estação, criaram-se duas bases retangulares em MDF, uma madeira mais densa, que foram recortadas numa máquina a laser. O Arduino é um circuito físico programável. Contém um microcontrolador, um pequeno computador, que permite armazenar informação e comunicar com o exterior, recebendo sinais, input, e enviando, output. Fixe o Arduino à base de MDF com 3 parafusos e as respectivas bases, para que o Arduino não fique imediatamente em contacto com a superfície. Desta maneira, garantimos que não é danificado ou sobreaquece, não esquecendo as porcas no topo. Cada pessoa pode criar o seu próprio invólucro DIY ou adquirir um na internet. Existem vários tutoriais para instalar um Arduino em bases de acrílico, por exemplo. O Input-Output Expansion Shield é uma forma de aumentar o número de pins, ou seja, das conexões possíveis de input e output. No nosso caso, isto permite que o Arduino comunique com vários sensores ao mesmo tempo. Coloca-se o Expansion Shield em cima, conectando-o pelas portas analógicas e digitais correspondentes. Quando nos sensores, no microcontrolador ou no Shield aparecem as letras A e D, A representa analógico e D representa digital. Conectar o sensor de material particulado através do cabo que já o acompanha ao Expansion Shield. Ligamos o sensor através do respectivo cabo à interface BT-APC ao Expansion Shield. Terminamos de adicionar este sensor à nossa estação ao parafusar. Estes parafusos são diferentes dos outros, pois os buracos do sensor são mais pequenos. Através de 3 cabos, um preto, um vermelho e um azul, por exemplo, conectar o sensor de NO2 ao Expansion Shield. À exceção dos cabos que já vêm a acompanhar o sensor, os cabos utilizados são todos Jumper Fêmea-Fêmea. Note-se que, na verdade, todos os cabos são iguais, mas é convenção usar o preto para Ground, GND, e o vermelho para o Power, VCC, que neste caso corresponde a 5 volts. Também por convenção, se um sensor já traz um cabo verde, usa um sinal digital, e se traz um cabo azul, um sinal analógico. Ligar o GND do sensor ao pino preto, Ground 1, do Shield. O VCC do sensor ao pino vermelho, VCC1 do Shield, e o NOx ao pino A1 do Shield. Nos próximos sensores vai ser sempre desta forma: o fio preto para dentro, o vermelho no meio e o azul para fora. Por isso, ao instalar o sensor de CO, através do cabo que já o acompanha, ligam-se os pinos dos 3 cabos no GND2, no VCC2 e no A2, respectivamente os pinos preto, vermelho e azul, que se encontram na linha vertical 2 do Shield. No sensor de CO2, repete-se o processo na linha vertical 3 do Shield. Para ligar o LCD, o monitor, ao Shield são necessários 7 cabos que vão ser ligados desde o pino D4, que é o 5º pino a contar de fora, pois os pinos começam a ser contados do 0 até ao D10. Vão ser ligados respectivamente aos pinos digitais, verdes, do 4 ao 10 no Shield. Agora, para ligar os botões do monitor vão ser necessários 3 cabos. Estes ligam todos na linha vertical 0 do Arduino e na parte de trás do LCD de acordo com a imagem.
Seguidamente, serão necessários 6 cabos para ligar o leitor de cartões SD ao Shield. Liga-se o pin GND do leitor ao pin GND2 digital do Arduino. Apesar de haver 2 pins GND no leitor, apenas é necessário usar um deles, não fazendo diferença qual. De seguida, o pin 5V do leitor ao pin VCC2 digital. O pin CS do leitor ao pin D2. O pin MOSI ao pin D11. O pin MISO ao pin D13 do Shield. O pin SCK ao pin D12. Por fim, fixam-se os sensores CO, NO2, CO2 e o ecrã LCD à placa MDF superior com parafusos e os seus complementos. Com todas as ligações de placas e respectivos cabos feitas, usam-se os parafusos mais compridos para fixar as duas placas que constituem o esqueleto da estação, completando-o. Como o leitor SD não pode ser aparafusado, para o prender podemos usar colas removíveis, como a cola quente, Bosch Stick ou até fita cola. Podemos fornecer energia ao Arduino de diferentes maneiras. No nosso caso, usamos um cabo USB do tipo AB para ligar o Arduino à fonte de energia, que é uma power bank. Mas também se pode ligar o USB a um computador. Mas atenção! Se usar uma fonte de alimentação maior que 20 volts, vai estragar o seu Arduino. O Arduino comunica com o mundo recebendo e enviando sinais através de códigos. Para pôr a estação a funcionar, primeiro precisamos do código da estação e depois de dar download deste, este vai pedir para ser posto dentro de uma pasta com o mesmo nome. Basta aceitar. E após disto, temos de ligar a nossa estação ao computador pela entrada USB e pela entrada especial para o Arduino. Após isto, temos de ir a ferramentas e verificar se está na porta certa. Porta Arduino. Isto vai depender da porta em que meterem no computador.
Após isto, basta clicar no botão de envio e este vai primeiro verificar se não há nenhum erro no código e depois vai começar a enviar. Após o envio, a estação deverá funcionar perfeitamente. Nesta estação, podemos medir, por exemplo, as partículas expelidas pelos tubos de escapes dos veículos e as concentrações de dióxido de carbono das salas de aulas. Com a análise do dióxido de carbono nas salas de aulas, ficamos sensibilizados que se mantivermos as portas e janelas fechadas, irá significar um aumento do dióxido de carbono, prejudicando assim a nossa saúde. Se estiver interessado em analisar a qualidade do ar à sua volta, faça como nós e construa a sua própria estação. Queremos agradecer ao agrupamento de escolas São Julião da Barra, especialmente à professora Cristina Pim, ao ITQB Nova, ao IGC e ao Inov Labs, particularmente Nuno Charneca, Fábio Sampaio, Eugénia Fernandes e Raquel Gomes. Por fim, gostávamos também de, claro, dar o nosso obrigado ao Eiras Valley por todo o apoio que nos deu e por nos incentivar a participar nestes projetos.